Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje, transmitido pela Rádio Vibe Mundial, a Astral TV, com reprises pelo YouTube, Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Eu sou Cláudia Cardillo, estou aqui para mais um episódio em que falamos sobre carreiras, negócios e empreendedorismo, mas hoje com um foco um pouco diferente, porque a vida profissional e pessoal de todos nós, ela tem uma distância entre saber quem somos e ter a coragem de agir a partir disso para falar sobre esse assunto fantástico. Eu trouxe o professor Daniel Luz. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Ele já é prata da casa, já esteve aqui nos últimos 20 anos, muitas vezes ele estava me contando isso aqui nos bastidores, né? O professor Daniel, ele se dedica há mais de 40 anos ao desenvolvimento humano, à construção de caminhos mais conscientes no crescimento pessoal e profissional. Ele acaba de lançar o livro Insight, uma jornada de volta para si e rumo à ação, publicado pela DVS Editora, obra que integra a coleção consagrada, né, do Insight, que já é um best-seller e já impactou a vida de mais de 500 mil pessoas que leram o livro. No livro, o professor Daniel propõe uma jornada de reconexão com a própria essência, mostrando que o verdadeiro autoconhecimento só se ganha sentindo quando se transforma decisão em movimento. É isso? É exatamente isso. Conta um pouquinho pra gente, professor. O que te inspirou a escrever esse livro há tanto tempo atrás e essa releitura agora? Pois é. O livro, na verdade, ele nasceu de textos que eu escrevia normalmente às segundas-feiras. Eu escrevia com o intuito de motivar os colaboradores da empresa que eu trabalhava. Eu era gerente da área de engenharia de qualidade e tínhamos que comprometer, engajar os colaboradores com o tema qualidade, né? E aí eu todas as segundas-feiras escrevia um texto curto, algo assim para ler em 2 a 3 minutos. E no final de 52 semanas, eu tinha praticamente um livro pronto, né? E por um acaso, o livro acabou nascendo dessa forma. Eu fiz uma breve compilação dos textos, né? Houve uma encadernação e esse livro acabou, dessa forma ainda, muito primitiva, ele acabou caindo na mão de um radialista de uma outra emissora de rádio, na época, a Rádio Nova Brasil, e ele leu o texto, né? Ele leu um dos textos e acabou gerando uma procura grande, as pessoas ligavam na emissora de rádio para saber de onde ele tinha tirado aquele texto. Bom, como ele percebeu que ali tinha uma pedra bruta que precisava ser lapidada, ele me procurou e aí nasceu o primeiro volume, o primeiro exemplar do livro Insight, que era conhecido como o Livro das Atitudes Vitoriosas. Bom, o livro fez muito sucesso, alcançou a marca de 500 mil livros contabilizados. Eu acho que passou de 1 milhão, porque tem a tradução para o inglês e para o espanhol, e possivelmente nesses países também de língua inglesa e língua hispânica deve ter alcançado um volume significativo. Bom, fez sucesso na época, eu fui absorvido pelo mundo executivo, não tive mais tempo de me dedicar tanto para divulgação como para escrever outros trabalhos. Eu fiz aí uma espécie de jejum de escrever. E recentemente, você me pergunta como nasceu esse daí. Recentemente eu fui visitar um cliente e esse cliente me reconheceu. Ele falou: olha, você é o Daniel de Carvalho Luz? Era um jovem executivo, um sujeito ali perto dos seus 40 anos de idade, 41, 42 anos de idade. E eu falei: por quê? Você me conhece? Eu até pensei que ele tivesse sido um aluno meu, né? Porque eu sou professor também. Imaginei isso, falei, deve ser um aluno meu, né? E ele falou: não, você não tem ideia do quanto o teu livro fez diferença na minha vida. Uau, isso é maravilhoso. Ele falou: eu tinha 16 anos, minha mãe ia me levar para a escola e eu ia ouvindo a rádio, e aí quando chegava na tua história, às vezes estava muito perto do portão da escola, eu fazia minha mãe dar mais uma volta, porque eu queria ouvir a história que você
narrava, que você contava. E quando eu descobri que você era engenheiro e que, puxa vida, como é que o engenheiro escreve essas coisas, né? Eu decidi ser engenheiro também, ele disse, Que né? influência Pois é, ele maravilhosa, falou, e né? hoje eu sou o CEO dessa grande empresa e você tem sim uma participação nessa minha conquista. Ah, eu fiquei muito feliz, Eu né? imagino. Eu E aí cheguei imagino em que casa e sim. tomei a decisão de reescrever os textos e fazer algo que esses 25 anos me acrescentou como experiência. Ah, então eu vou ler, se você me Claro, permite, por por favor. favor, um trechinho aqui do capítulo Farol da Alma, quando a visão guia nossa existência. Onde há visão, o povo perece. Onde não há Onde visão, não há visão. o povo perece. Provérbio 29 da Bíblia. Isso. Há uma história antiga sobre o velho faroleiro que todas as noites acendia a grande lâmpada no alto da torre. Um dia, um jovem visitante perguntou: por que se dedica tanto a uma luz que muitos navegantes nem mesmo verão? O faroleiro, fitando o horizonte infinito, respondeu: a luz, meu filho, não existe para mostrar o mar. Existe para que o navegante, ao vê-la, lembre-se exatamente de onde ele quer estar. Essa pequena fábula encapsula uma verdade profunda sobre a nossa própria existência. Assim como navegante, podemos ter um barco sólido, remos fortes e conhecimento das correntes, mas sem um farol para nos orientar. Somos apenas passageiros à deriva, à mercê dos ventos e das marés. Que É coisa isso aí. linda É isso, isso aí. né? E o senhor tinha razão, né? Como que um engenheiro, né, com uma visão mais cartesiana, né, do próprio negócio, consegue entender tanto do sentimento, da emoção, do coração humano, né? Você utiliza a metáfora do Davi interior de Michelangelo, que eu gosto Uhum, muito de uhum. Michelangelo e me espelho muito nas obras dele, para explicar o desenvolvimento humano. Como podemos diferenciar a nossa essência autêntica das expectativas externas que nós acumulamos? Pois é, eu conto aí que quando Michelangelo viu aquele bloco de mármore, né? Ele conseguiu enxergar dentro desse bloco o Davi. E para isso ele só foi removendo os excessos, né? E eu faço essa analogia com relação ao bloco que somos, né? Uma pedra bruta que precisa ser removida os excessos. E esses excessos, na minha visão, muitas vezes são aquelas coisas que não estão agregando, né? Que rouba a beleza da obra-prima que somos, né? E esses excessos são muitas vezes as nossas crenças limitantes, os nossos medos, as expectativas que colocam na gente. Os medos, inseguranças, né? Isso, exatamente. Então tudo, a gente cria alguns gigantes e esses gigantes impedem de nós sermos aquilo que fomos projetados para ser, né? Eu entendo que vale a pena, sim, a gente fazer aquela contabilidade. O que não está agregando na minha vida? Porque a gente também, às vezes, até usa algumas máscaras sociais para você se enquadrar dentro de determinados grupos, mas não é a tua essência, né? Então, você sofre, porque você está ali, agrada a alguém, né? Porque, de alguma forma, está adequado às expectativas de alguém, mas não está adequada à sua expectativa, né? Então eu gosto muito desse texto, que é a hora de remover os excessos. É hora de lidar com as nossas crenças limitantes, com os nossos preconceitos, porque isso vai nos ajudar a ser uma pessoa melhor, vai nos ajudar até a alcançar aquilo que a gente idealizou para a nossa vida. Então, você acredita que esse conceito da remoção do que não serve mais se mostra mais eficaz para o nosso crescimento pessoal, né? Como que você ensina as pessoas a removerem? Porque o remover, ele tem uma resistência interna muito grande, né? Sim. Tem que olhar para esses medos, para essas inseguranças, para essas crenças limitantes para removê-las, né? Como que você ensina a pessoa a fazer isso? Eu começo de maneira muito simples. Não é construção, né? É escultura. Porque construir, você coloca coisa. Você coloca excesso, às vezes.
Até você constrói, fica muito robusto, né? Fica uma construção que muitas vezes não se encaixa naquele panorama, naquela arquitetura local. E a escultura não, é remoção. Então não é necessariamente você colocar mais coisa, e sim se remover coisas que não agregam. A capa do livro, ela traz uma escultura de Michelangelo. Que é o Pensador. Que é o Pensador, né? Exatamente. Maravilhosa, né? E nesse livro você também afirma que a reflexão sem movimento ela gera estagnação. Eu até falei isso na abertura, né? Quais são as estratégias fundamentais para romper a paralisia da análise e transformar um pensamento em ação imediata? Pois é a pergunta que normalmente as pessoas fazem. Como é que eu faço para parar de pensar e começar a agir? Né? Eu gosto muito, aliás, eu sou como engenheiro, eu gosto de análises, né? Eu gosto de fazer aquela reflexão, mas a gente sabe que se você se prolonga muito, você perde a janela de oportunidade. Quando você pensa muito, aí passa o trem, né? Passa o bonde, claro, essas reflexões bonde e trem um pouco antiga, né? Mas você perde a janela de oportunidade, não pode ficar prisioneiro da análise. Quando a gente, tem até um ditado que meus avós e meus pais diziam, que quem pensa muito não casa, né? Então quem pensa muito não realiza. É verdade. Porque fica prisioneiro da análise. O que eu digo? Tomem uma decisão, precisa de coragem, precisa de ousadia e precisa de tentar bloquear, mitigar todos os riscos. Um pouco de risco e um risco calculado vale a pena a gente correr, né? Então, quando a gente reflete muito, muita reflexão sem ação gera estagnação. É isso que eu digo. Aí você fica estagnado, não sai, fica só pensando, calculando, mitigando o risco, avaliando os riscos, querendo atender, por exemplo, todas as expectativas alheias e não parte para a ação, para o teu sonho, para o teu propósito. Muitas vezes até a pessoa começa a procrastinar, né? Porque Exato. ela não toma atitude, né? Para mudar esse momento, então ela não realiza, né? Você já tem mais de 40 anos de experiência, né, em desenvolvimento humano. Como que você considera isso um desafio para o ser humano contemporâneo sair do piloto automático? Pois é, o piloto automático também é outra coisa complicada, né? Porque a gente acaba gostando da rotina. Porque a rotina nos traz conforto. É quentinho, né? Agora a gente sente conforto, né? O problema é que a rotina não traz inovação. A rotina não traz progresso, né? Você entra num ciclo que ele se repete a cada dia. Você fica prisioneiro do ciclo também, né? Então, o que a gente vê hoje na vida da maioria das pessoas? Elas acordam às 6 horas da manhã, faz a sua higiene pessoal, vai para o trabalho, trabalha, volta, prepara a refeição, dorme, acorda às 6 horas da manhã, faz a higiene pessoal, aí fica um ciclo repetindo, não tem inovação, né? É importante que a gente ouse vez por outra, ouse sair da rotina. Muitas vezes eu vejo colegas meus que tiram férias e eles vão para o mesmo lugar, né? Ele fala, não, mas esse é o 5º ano que eu estou indo, aí ele diz o nome do lugar, alguns deles gostam de ir lá para Goiânia, lá para Goiás, lá em Caldas Novas. Fala, cara, você não enjoou de lá? Tem tanto lugar bonito para você desbravar, para você... Ah, não, mas é que eu já me acostumei, né? Então, essa coisa do se acostumar é muito perigoso também. A pessoa cria vínculo, né? Com o lugar, com as pessoas, com aquilo que ela já conhece, né? E aí ela fala que ela vai para lá para curtir, né? Porque ela já conhece todo mundo. E é o que você falou, né? A viagem, ela continua na cabeça da pessoa e não no lugar, né? Exatamente. Nada contra criar vínculos aonde você vai. Você pode manter esse contato depois pelo WhatsApp, pela mídia social, pelo telefone. Mas a gente tem que desbravar, sim, né? Eu gosto de ler, eu gosto de explorar lugares novos. Eu acho que isso tira da rotina, isso agrega, né? Você fica mais elaborado, porque você aprende. Esses lugares têm lições de vida, tem pessoas que oferecem uma experiência muito grande, conta histórias, isso só agrega. É interessante você trazer isso, porque tem pessoas que vão para o mesmo lugar e não conhecem os mesmos lugares, hein? Você já percebeu isso? Sim. A pessoa viaja para
Paris, um conhece todo o entorno, conhece a dinâmica da cidade, os horários, a vida noturna, os museus. O outro vai lá só para ver o que o turista vê. Né? É, Então, a gente precisa ter essa coragem, né, na hora de viajar e conhecer os outros lugares que a claro. mente da gente não permitia, É, né? Porque a mente e o coração, né? A mente às vezes imputa o medo e o coração fala, não, não vou sair do lugarzinho de conforto, né? exatamente. Como que o propósito atua como uma bússola nos momentos de crise e de que forma a resiliência pode ajudar a transformar um fracasso em um ponto de virada definitivo? Pois é, eu gosto muito da palavra propósito, né? Eu associo muito o propósito com bússola, né? A bússola, ela sempre aponta para uma direção, né? A gente fala, Tem a ver com o farol que você isso, escreveu tem a ver também, com o né? norte, né? Eu preciso de um norte para a minha vida. Na verdade, a pessoa quando diz isso, está dizendo, eu preciso de um propósito, eu preciso de uma causa, eu tenho que me engajar com isso. E a partir do momento que a gente tem um propósito, você inclusive consegue trazer os valores que vão te guiar para esse propósito, né? Então, é importante que a gente tenha esse propósito, sim. Esse propósito geralmente leva a gente a agir, né? Quando você tem o propósito, você quer alcançar. E o propósito também te ajuda nos momentos difíceis. Eu falo que é a noite escura da alma, né? Quando, olha, tá difícil, tá complicado, eu acho que não vou conseguir, mas aí quando você lembra do teu propósito, não, eu tenho um propósito, né? Esse propósito vai acabar sendo um legado que eu vou deixar. Eu vou batalhar, eu vou alcançar, eu vou lutar por isso. Quando a gente tem propósito, fica muito mais difícil a gente se levantar nos momentos em que cai, em que erra, e a gente tira aprendizados e não encara como uma derrota, né? Quando a pessoa tem propósito, ela diz assim, houve naturalmente um ligeiro fracasso, né? E aí o correto é dizer assim, ó, não é fracasso, é um aprendizado. Da próxima vez eu vou fazer Eu estava diferente. jogando o jogo, né? Nos Exatamente. seus 40 anos de experiência, você já deve ter ouvido pessoas falarem que não encontraram o propósito e que não conseguem e não veem esse propósito porque ele é subjetivo, né? A gente precisa encontrar o que está dentro de nós, né? Dentro da nossa essência. Você tem alguma ferramenta para que a pessoa possa encontrar o propósito? Olha, a ferramenta chama-se introspecção, né? É parar e pensar, puxa vida, eu nasci para quê? Qual é o meu principal objetivo? Eu quero fazer diferença na vida de alguém? Eu quero fazer diferença em alguma comunidade? Eu quero deixar um legado? Eu acho que essas perguntas são as ferramentas que nos ajudam a encontrar o propósito, né? Eu, por exemplo, quando tomei a decisão de reescrever o livro Insight, foi com propósito. Eu falei, puxa vida, se fez diferença na vida dele, deve ter feito, vendeu 500 mil exemplares, É um número deve ter muito feito grande, né? diferença na vida de muita gente. E por que é que eu não posso continuar fazendo diferença para essa nova geração que está chegando? Né? Tem uma geração aí, a geração Z, essa garotada, eles precisam de norte também. Eles precisam de referência. Eu falei, puxa vida, eu quero ser essa referência, né? Fora o Z, tem o Millennials, né, que é essa geração mais atual e que precisa de um direcionamento, né? Porque eu percebo sim que eles buscam experiências, eles buscam ser diferente, né, do que já existe, mas precisa de alguém acendendo o farol lá no final do É isso caminho aí. para eles poderem chegar, né? É muito importante, muito profundo isso que a gente está falando, né? Você propõe um percurso de 12 territórios essenciais nesse livro? Sim. Por que eu chamei de território? Porque tem a partida e tem uma chegada. E entre a partida e a chegada, nesses dois territórios, eu coloquei 10 estágios, que é mais ou menos uma sequência cronológica para você absorver o conteúdo do livro. Só que você não precisa, por exemplo, iniciar da capa e ir até a contracapa. Você pode abrir em qualquer página, como você fez aqui, e ler um texto e isso levar à geração de um insight, uma sacada, né? Um lampejo de ideia. Mas se você quiser seguir, por exemplo, a primeira parte é autoconhecimento. Qual é a ideia? Eu só consigo entender até onde eu posso chegar se eu fizer o exercício
do autoconhecimento. Eu preciso saber quais são as minhas fortalezas, o que eu tenho de bom, quais são os meus talentos e aonde é que eu tenho suscetibilidade, o que é que me tira do chão, o que é que eventualmente me preocupa, o que é que me causa ansiedade, para poder trabalhar isso. E o segundo estágio, né, o segundo território, eu chamo de território, é a hora de você avaliar exatamente o que eu tenho que tirar, né? Que são lidar com os gigantes. E assim vai sucessivamente evoluindo. Que profundo, né? Olha que conversa gostosa que a gente tem hoje sobre o livro. É um revisitar o passado com o olhar do presente, né? É saber o quanto você faz de diferença na vida dos outros. E o seu propósito é muito claro, né? Por isso que você se tornou professor também, né? Você trouxe um outro livro aqui também, que é o Disque de A a Z, né? Exatamente. Esse livro é tudo que você precisa saber como utilizar a mais popular ferramenta de análise de perfil comportamental e estilo de trabalho, né? Exatamente. Eu conheço o DISC, gosto muito, percebo o quanto as pessoas valorizam o DISC. E para quem é esse livro? O livro é destinado ao profissional de recursos humanos, né? Principalmente aqueles profissionais que trabalham com recrutamento e seleção, que muitas vezes faz uma entrevista técnica muito boa, a pessoa começa a trabalhar, foi admitido pelo conhecimento técnico e, lamentavelmente, depois é demitido pelo seu perfil comportamental. O livro tem esse objetivo, utilizar a ferramenta DISC para ver se o perfil comportamental da pessoa tem aderência aos desafios daquele cargo. Então, são profissionais de recursos humanos que geralmente usam esse livro. Atenção, RH. Quantas vezes a gente não recebe um currículo maravilhoso? Você faz a entrevista, a pessoa começa a trabalhar, ela é infantilizada, né? Aquela informação que ela trouxe é maravilhosa, mas ela não atua de forma a interagir com o currículo dela, né? Eu já tive essa experiência algumas vezes na minha vida, né? De contratar a pessoa porque eu percebi que ela tinha competência técnica, mas ela não tem a habilidade para lidar com isso, né? E a gente fala num momento em que comportamento e inteligência emocional estão sempre de mãos dadas, né? Exatamente. Principalmente nesse momento de inteligência artificial em que as inteligências emocionais, elas aparecem muito, né? Porque todos estão qualificados para aquele sistema, para aquele software. O que se diferencia é aquele que se sobressai com a inteligência emocional. Claro, né? E hoje a competência mais demandada no ambiente corporativo é a inteligência emocional. E o primeiro, são 5 elementos dentro da inteligência emocional, um deles chama-se empatia. É a habilidade de se colocar no lugar do outro, entender o outro. Isso faz muita diferença nos dias de hoje. Exatamente. Quero saber onde que as pessoas te encontram e onde que elas encontram os livros para comprar. Ambos os livros é encontrado no Amazon, porque é mais fácil. Esse aqui já é meu e está autografado, Isso, hein? Você e eu até procura dei o lição seu. de casa, hein? Você vê que eu dei uma página para você ler. Vamos lá. A amiga Cláudia, para a sua reflexão, página 77. Vamos ver o que tem na página 77. E é uma reflexão interessante. Ser Akiba? Isso. Não, Moisés? Não, Moisés. Akiba e Moisés são 2 personagens da história do povo hebreu, né? E um é muito conhecido como um grande líder e o outro era um pensador, né? E aí o Akiba nasceu depois e ele se comparava, né? Ele queria ser Moisés, né? E o Criador responde para ele, né? Olha, você nasceu para ser Akiba e não Moisés, né? Porque a gente muitas vezes se compara, cria essas comparações, né? É importante você trazer isso, porque muitas vezes a pessoa se coloca numa posição dentro da empresa em que ela não se identifica. Né? Então, quem é você? O Akiba ou Moisés? Exatamente. Né? E aí o texto, ele traz essa provocação, né? O quanto você se compara e com quem você está comparando. Muito obrigada. Nós chegamos ao final dessa entrevista. Agradeço muito a sua presença muito aqui, obrigado. Daniel de Carvalho Luz, professor, mentor, engenheiro e uma pessoa que vem impactando aí a vida de milhares e milhares de pessoas. Que você continue assim, sendo abençoado. Amém.
por essa intuição que te traz esses pensamentos para poder escrever aí. livros assim. Legal. Conte sempre comigo. Precisando, a gente volta para falar de outros temas. Com certeza você estará aqui assim, comigo e com o nosso público, né? E essa conversa foi muito profunda, espero que você tenha gostado bastante, porque ela é um convite para essa jornada de autorreflexão, de olhar para dentro, reconhecer dons e valores e dar passos conscientes em direção a uma vida mais alinhada, mais consciente, mais feliz com o que nós realmente somos. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.